passar aqui para quem já está e conforme as pessoas forem chegando, elas vão entrando e a gente vai incluindo. E depois no final fica gravado lá no Instagram, no IGTV, eu subo no YouTube para quem quiser ver mais, para quem quiser compartilhar com alguém também. Então a gente hoje vai falar sobre essa fisiologia. Quem não sabe ainda, não sei se tem gente que não sabe, eu procuro falar em todos os treinamentos e faculdades que eu vou passando. Eu fiz faculdade de educação física lá na adolescência. As pessoas falam, oi? E é muito engraçado que por um tempo parece que aquilo não tinha nada a ver, né? E depois de um tempo eu percebi que foi a melhor faculdade que eu poderia ter feito na vida para começar assim a minha carreira, foi educação física, porque hoje se conecta totalmente com o que eu faço em sala de aula desenvolvendo líderes. Porque a educação física ela traz uma consciência para a gente muito forte, traz uma questão de disciplina, traz uma questão de objetivo, de meta, então linka totalmente com a minha realidade de hoje. E este tema de hoje, mais especificamente, ele é um tema que linka muito os dois conhecimentos. Então, só para vocês saberem, depois eu vou colocar na dicas da live, que eu sempre coloco depois da nossa conversa, eu peguei e me inspirei para falar disso por conta do livro da pesquisadora Loretta, que chama Hábitos de um Cérebro Feliz. Ele tem em inglês e tem em espanhol. O que ela fala? E alguns autores vêm falando, Paul Zak também é um autor que fala bastante sobre o poder da ocitocina na nossa liderança, nas nossas relações e na produtividade para as empresas, por conta da relação com confiança que essa substância vai trazendo. Eu vou explicar já como e por quê. E principalmente hoje o nosso papo aqui vai ser como a gente pode fazer para disparar propositalmente esses neurotransmissores ou hormônios. A gente vai falar de 4, né? 2 são neurotransmissores, 2 são hormônios, na nossa corrente sanguínea, para que a gente tenha o benefício dessa substância no nosso corpo. Não fique esperando o acaso fazer isso, certo? Então, quem tiver curiosidade de ver aí o livro do Hábitos de um Cérebro Feliz, super recomendo. Né? Ela fala muito sobre o link disso com a produtividade. Roberta Leona, não acredito que você está aqui, mulher. Quanto tempo? Coisa boa te ver. Então, vamos começar. Eu vou começar aqui, gente, falando primeiro da endorfina. A endorfina ela é um hormônio, tá? Que a gente produz no nosso corpo. E esse hormônio ele tem um papel de fazer como se fosse um analgésico, só que natural. Ele traz uma sensação de analgesia pra gente. O que ativa esse hormônio, né? Vamos lá já para a prática. Primeira coisa que ativa o hormônio da endorfina é comer alimentos picantes. Então, se você gosta de uma pimenta, se você gosta de coisas picantes, você já consegue, né, por si só na sua alimentação, trazer os benefícios da endorfina. E é interessante porque se você lembrar, quando você come pimenta, dá até aquela adormecida na língua, né? Quando a pimenta é muito forte. Mas a substância, o fato da pimenta provocar esses neurotransmissores, traz pra gente esse benefício na fisiologia. Entrou o Alan aí, a Débora, sejam bem-vindos. Estamos aqui falando já da endorfina. Outra coisa que ativa a endorfina, gente, é dançar e cantar. Então, se você tá com alguma sensação esquisita, meio dolorida, a gente tá passando por uma fase onde a nossa rotina está sendo muito parada e às vezes, por exemplo, tem gente que trabalha muito tempo sentada, começa a dar uma dor nas costas, começa a dar alguns incômodos nas articulações. Essas dorzinhas não são muitas vezes um grande problema, ela é um acúmulo ali, né, ruim, da gente ficar naquela mesma posição. Então, muita gente fala assim, não, se mexe que melhora. Isso. Então, se você colocar uma música, começar a dançar, começar a cantar, você vai, obviamente, liberar a endorfina na sua corrente sanguínea. E outra coisa que também eu acho muito interessante, já falando agora num ambiente mais corporativo, é quando você estimula as pessoas a trabalharem em equipe. Então, se você é um líder e tem percebido que as pessoas às vezes reclamam um pouco, até a própria dor de cabeça, viu, gente? Aquela coisa que meio desconfortável, obviamente não uma enxaqueca, uma coisa por conta de um problema fisiológico grave,
mais de um estresse, de uma sobrecarga, coisas mais passageiras e mais superficiais, se você colocar a sua equipe para trabalhar juntos e der um projeto e pedir para, em equipe, eles construírem algo e trazerem algo, desenvolverem algo, esse senso de participar da equipe, de formar equipe e de superar um desafio, construir algo juntos, libera essa substância na corrente sanguínea. Quando eu estou nas empresas e que a gente faz esse trabalho, muitas vezes a gente cria isso. Por exemplo, eu sou líder, estou percebendo que a minha equipe está meio doloridinha por alguma coisa, uma parte dela. Teve um estresse muito grande essa semana, a gente já está na sexta-feira, o pessoal está meio dolorido. Você percebe isso. Eu dou uma pequena missão ali para eles fazerem em grupo uma atividade para entregar, de repente, em 30 minutos, em 1 hora, às vezes no máximo num período, para entregar no período seguinte. É inacreditável como as pessoas, ao trabalharem em equipe, voltam diferente de um lugar, parecendo mais aliviado. Obviamente que isso não cura dores, né, gente? Crônicas. Mas para essas pequenas dores que às vezes o líder não sabe como lidar e está diminuindo a produtividade da equipe, isso pode ser uma boa. Certo? Então falamos aí da endorfina. Se alguém quiser compartilhar uma experiência ou fazer uma pergunta aí, se você tem líderes ou até em relação à sua casa mesmo, aproveita agora, já vai escrevendo que eu me comprometo aqui já ir respondendo para vocês. Então vamos lá. Eu vou passar assim mais superficialmente por elas para daí a gente poder ir trocando figurinhas. Apesar de que eu acho que eu até falei muito, né, gente, da endorfina. Vamos para a serotonina? Serotonina, então. A serotonina já é um neurotransmissor. A endorfina era um hormônio, a serotonina é um neurotransmissor. O fato é que isso não interessa muito pra gente, né? O que interessa é o que isso faz e como a gente estimula. A serotonina, então, ela já é esse neurotransmissor, ela faz com que a gente se sinta importante. Quando você tem ausência de serotonina, às vezes você se sente meio solitário, dá uma sensação de solidão, às vezes até uma certa depressãozinha. A serotonina ela vem como uma resposta química para lidar melhor, para te ajudar a sair deste lugar da solidão, desse lugar da depressão. Quem tem depressão de verdade, crônica, assim, né, não só aquela do momento, né, uma depressão de uma tristeza, uma chateação do dia, quem tem mesmo, se fizer exames e levantar a contagem e medir, né, esse neurotransmissor, vai ver que provavelmente vai ter uma baixa grande de serotonina e precisa fazer com que ela suba aí. Que mais? Aqui, como que a gente ativa então a serotonina, né? A serotonina a gente ativa de uma maneira muito gostosa e que agora que a gente está em quarentena, a gente pode aproveitar, em vez de ficar chorando as pitangas, para fazer, que é recordar momentos felizes. Então, que tal você inserir no seu dia aí em casa um momento onde cada um traz um momento feliz que teve na semana ou no dia, né? E aí, só o ato de você relembrar um momento feliz, você ativa esse neurotransmissor. Uma coisa também muito bacana é você tirar aquela caixa de álbum de fotos, quem ainda tem álbum impresso, né? Ou colocar na sua TV aquela pasta de fotos que você tem no seu computador para passar com a sua família, reassistir. Se você tem crianças ou adolescentes, sabe lembrar e assistir de novo aquela fotinha, aquele filmezinho do aniversário de 1 ano? As crianças adoram, né? Os meus filhos adoravam, eu não sei o que acontece, que eles queriam ver 10 vezes, 20 vezes no mesmo dia, aquele vídeo do aniversário de 1 ano. E recentemente a gente fez isso aqui em casa, faz um tempinho, tava a namorada do meu filho e tudo mais, e aí a gente resolveu assistir os vídeos de 1 ano deles pequeno. Pensa numa coisa gostosa, que traz essa sensação boa, né, de não estar sozinho, de fazer parte de um monte de contexto. Ó, a Isa tá falando aqui que olhou os álbuns esses dias com a família e foi ótimo. A Indira também tá falando que é boa nisso, né, Indira? Isso é muito legal. De vez em quando eu recebo, aí o pessoal começa a resgatar. A Indira outro dia mandou uma foto aí.
muito bom, Isa. Então, além de recordar momentos felizes, de olhar fotos, também conversar com os amigos. Conversar com os amigos pode muito ajudar nesse sentido. Também de resgatar coisas bacanas, momentos felizes e tudo mais. Outra coisa importante, está mais difícil para alguns, mas para outros ainda é fácil, é tomar sol. Tomar sol também ativa a serotonina. A gente precisa cuidar disso, nem que seja ir um pouco na janela, lá, ficar uns 15 minutos tomando sol, é bom. Outra coisa é receber massagens. Já que a gente está em casa, que tal a gente fazer uma dinâmica entre todos os da casa e fazer um sorteio? E obviamente vai eliminando quem já ganhou, né, gente? Para não ficar sempre a mesma pessoa ganhando a massagem. Mas fazer um sorteio. E aí aquele sorteado ganha, é o massageado do dia, né? E todo mundo brinca lá, dá uns soquinhos nas costas, massageia, aperta. Isso pode muito ativar a serotonina de uma maneira muito legal. Praticar exercícios aeróbicos, né? É interessante, corrida, ciclismo. E o que a galera tá fazendo hoje em dia são esses vídeos, né, na TV que você vai imitando lá, vai pulando e vai gastando energia. A Márcia tá falando aqui que os meus amam e fuçam competindo quem estava na festa de um e quem estava na festa do outro. É muito legal isso, Márcia. O mais engraçado é quando a gente começa, aí também tem outro lado, né? Quando a gente começa a ver aquelas fotos, se pegar foto de 20 anos atrás, tu começa a ver, ih, esse não tá mais, ih, esse aqui já se foi também. A gente começa a entrar numa fase que daí a avó já não tá, o vô já não tá, o não sei quem, é uma coisa de doido. Mas de qualquer maneira é uma coisa legal de ver, que a gente faz parte de um grupo, né? Que a gente tem o nosso lugar ali. E isso é muito bacana. Nas empresas, como é que a gente faz para ativar a serotonina quando a gente está ali e o grupo está com essa sensação meio de tristeza, né? Com uma certa ou com uma certa sensação de você vê as pessoas falando assim, ai meu, eu tenho que fazer tudo sozinho, tudo só para mim, coisas assim. A gente também faz esses exercícios de convidá-los, por exemplo, no final de semana, a vir na semana seguinte trazendo para a equipe foto deles quando eram pequenos, ou então fotos antigas, né? E tudo isso faz com que eles vão se conectando. Outra coisa também é juntá-los em pequenos grupos por uns 5 minutos para cada um contar algum momento bacana deles dentro da empresa, o melhor momento. Uma coisa que eu fiz que também, eu de vez em quando faço isso em diferentes lugares que eu vou passando, é fazer uma rodada de diálogos onde todos eles contam uns para os outros como foi o seu primeiro dia na empresa, como foi a sua chegada na empresa, né? E isso é uma coisa que a gente quase nunca comenta, né? Não tem muito motivo para. Mas quando você para e começa a ouvir as diferentes histórias de cada um, falando lá de como foi o seu primeiro dia na empresa, você também traz uma coisa boa e dispara esse neurotransmissor aí da serotonina para que as pessoas se sintam melhor, se sintam ainda mais parte daquela equipe, daquele grupo. E é papel do líder também, o máximo possível, incentivar aí seus liderados a fazerem exercício. Faça uma gamificação com eles. Então, criar um grupo lá com desafio, onde cada um que fizer lá postar fazendo o seu exercício, quanto tempo andou, ou quantas vezes fez algum tipo de atividade física, ganha uma pontuação, e aí no final da semana o campeão de iniciativas daquela semana ganha um prêmio, que pode ser um livro, pode ser, né, coisas, um bottom, alguma coisa que tenha um significado para eles. E aí você vai fazer com que as pessoas se sintam mais vinculadas. Eu acredito, até dei uma entrevista esses dias, acho que vai sair dia 17 a revista da Você RH, ou é Você SA, já nem sei, mas eu vou, assim que sair eu falo para vocês aqui também, falando sobre essa volta, né? A gente está aí com aquecimento para ir voltando às rotinas de trabalho, e na volta acredito que vai ser uma coisa muito importante o líder cuidar do acolhimento dessas pessoas que estavam numa realidade lá de home office e agora precisam voltar e
tomar esse espírito de equipe, retomar este vínculo presencial. E iniciativas como essas, de parar e contar alguma coisa interessante um para o outro, pode ser o que aconteceu de bom, o que aprendeu na quarentena. Essas conversas vão ajudar muito para que esses colaboradores que vão voltando vão se sentindo acolhidos, e à medida que ele se sente acolhido, os próximos que vão chegando ele também acolhe, e você pode combinar com eles uma vez por semana ou uma vez por dia, depende da sua agenda, né, como líder, fazer essa facilitação, abrir espaço para que eles consigam, né, ter essas conversas, contando coisas boas uns para os outros, e aí você pode trazer todos esses temas que a gente foi falando até agora, e com isso você vai perceber que eles vão ter uma sensação de acolhimento maior por conta do disparo de serotonina aí na corrente sanguínea, graças a essa contação de histórias pessoais positivas juntos. Aí alguém me pergunta assim, mas Alessandra, e se no meio da história a pessoa começar a contar um negócio triste? Respira, acolhe e pergunta para a pessoa ao final, não vai cortar a pessoa só porque ela acabou entrando num espaço triste, né, num espaço ruim, acolhe, né, e pergunta para a pessoa, assim que der uma pausa, o que de bom ela aprendeu com esta questão que é aparentemente triste, né? E aí você vai resgatar o lado positivo novamente para a equipe como um todo ali também, e aprender inclusive a lidar com essa vulnerabilidade. Tudo bem, gente? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Vera tá por aqui, que saudade, Vera! Eita, Lelê! Você é sua vizinha, viu, lá na Rua da Paz. Já já a gente tá junto. Marisol chegou, Pati, saudade de dar um abraço, né, gente? Biportes, me fala de onde eu te conheço. Eu adoro saber as pessoas que vão chegando aqui. A Indira colocou aqui, ó, é interessante falar no início que o objetivo é falar coisas positivas. Sim, é importante a gente falar, olha, gente, vamos fazer uma rodada aqui, e a pergunta que você faz, Indira, vai fazer com que essas respostas sejam mais positivas. Eu normalmente procuro ser bem direta, falando para as pessoas, olha, nós vamos abrir um espaço aqui para a gente conversar meia hora, onde cada um possa falar um pouco sobre o que de bom aconteceu essa semana com você, o que de bom aconteceu hoje com você, o que de bom aconteceu na quarentena com você, qual foi a melhor coisa qual a melhor lembrança que você tem da sua infância, né? Qual a melhor lembrança que você tem do seu primeiro dia na empresa? Eu procuro sempre trazer o melhor, o mais bacana, o aprendizado, o positivo ali. Então, é legal. Ah, Ruth me tá falando que conheceu da live com a Dirce. Que legal que você tá aqui, muito bom. Então vamos para o próximo, gente. O próximo é a dopamina. Adoro este neurotransmissor. Dopamina também é um neurotransmissor. A dopamina normalmente ela tá muito relacionada ao prazer. Às vezes as pessoas falam até a luxúria, né? Mas ao prazer, à sensação de prazer. Sempre que eu falo de dopamina, me vem o Murilo Gun na cabeça. Vocês devem conhecer Murilo Gun, super comediante, figura, mas que é um empresário incrível, um cara que trabalha com criatividade. Ele dá muito treinamento e muita palestra sobre criatividade nas empresas. E o Murilo, ele sempre bate numa tecla que eu vejo muita verdade, que é a gente, nós aqui, seres humanos, a gente fica muito mais focado em pensar no que a gente vai fazer para não sofrer, do que pensar no que a gente vai fazer para obter prazer, para conseguir o que a gente quer, para ir na direção que a gente deseja. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Coloca um joinha aí ou um nãozinho aí para baixo. Giovana entrando. Eu tinha visto o Maurício entrar também, só que eu estava falando, não devo falar. Almeida, Rodrigues, adoro ver o pessoal aí. Muito bom. Sempre que eu falo, eu sei que tem um delayzinho para vir a resposta de vocês, né? Até por conta aqui da internet, mas já tô vendo aí começar a chegar uns sim. E isso é uma provocação que eu vou deixar aqui, né? Oi, Maurício. Vou deixar essa provocação. Se você fizer uma reflexão das decisões que você tomou essa semana, você tomou mais decisões
né, de ter ações que o seu gatilho, né, era pensar que elas iam te evitar de ter um sofrimento, te evitar de ter um problema, né, te evitar de sofrer, ou em ter ações, iniciativas que iriam te conectar mais com o seu prazer, conectar mais com os seus objetivos, fazer você ir mais na direção daquilo que você quer, ao invés de evitar não ir para onde não quer. Né? Tô vendo várias mãozinhas assim. Gente, a gente precisa estar muito atento para isso, viu? Cada vez que você for tomar uma decisão, pensa, qual é o gatilho que está aqui por trás? Será que é evitar uma dor ou será que é proporcionar para mim um prazer? Né? E o prazer não no sentido de luxúria, mas no sentido de ganho, de empoderamento, de autorrealização. Pelo amor de Deus, a gente merece isso. E aí vamos então para a dopamina, que traz essa sensação boa, né? De empoderamento, de ser a mediadora da nossa sensação e percepção de prazer na vida. O que ativa a dopamina aqui, né? A dopamina toda ela é ativada cada vez que eu dou um primeiro passo na direção de um objetivo. Então eu tenho um objetivo para alcançar e eu sei que eu quero isso, e quando eu dou o primeiro passo para ir na direção disso, eu já começo a sentir este prazer. Eu não preciso chegar lá. Obviamente que a conquista potencializa muita dopamina, mas o primeiro passo para ir na direção desse objetivo já dá descargas de dopamina muito interessantes. Tem uma forma também que a gente sente a dopamina, que é um prazer, mas que é um prazer mais de manter a nossa sobrevivência, né, do que de grande autorrealização. Tem um exercício que eu faço nas empresas, vou já dando ideias aqui para vocês fazerem essas coisas com os liderados de vocês, que é colocar uma caixa cheia de bombom dentro, bem bonita, assim, embrulhada para presente, e dentro da caixa ter um comando escrito coma este chocolate, coma estes bombons, né? E a caixa tá fechada, ninguém sabe o que tem, e eu chego com a caixa, coloco ela no meio do grupo lá e começo a falar para as pessoas, olha gente, o negócio é o seguinte, eu tenho um desafio para vocês, né, que é querer saber quem é que aqui tem realmente coragem, iniciativa. E aí eu começo a provocar o pessoal de uma maneira positiva e produtiva, não para desqualificar, mas que será capaz de, sem saber do que se trata, ir na direção daquela caixa e executar o comando que está dentro dela. Eu não sei se aquilo é bom ou se é ruim, eu sei que tem algo que precisa ser feito ali dentro e eu quero saber quem está a fim de ir na direção desse desafio ou não. E é mó barato, porque as pessoas têm uma sensação muito forte da dopamina quando elas decidem ir na direção da caixa. O disparo de dopamina, tipo, porque ela não sabe ainda, né, o que é que tem, mas o fato dela ter um objetivo que é olhar para aquele desafio e se colocar ali à disposição, o fato dela ter refletido tudo isso, pensar, levantar e ir, já dispara a dopamina na corrente sanguínea. Olha que simples, mas que legal, que faz com que as pessoas comecem a ter essa sensação de prazer. E a hora que ela abre e vê que é uma coisa boa, nossa, aí o prazer aumenta ainda mais, né? Então, essa sensação aí de ir na direção dá uma sensação de missão cumprida. Toda vez que a gente tem essa sensação de missão cumprida, a gente pode ter um disparo bem legal de dopamina. Outra coisa que pode acontecer aí, que a gente vê também na vida cotidiana da gente, a gente vai para o shopping, a gente quer estacionar o carro, tá lotado o shopping, mas você tem a meta de achar uma vaga. Quando você entra no shopping, que você acha aquela vaga facinha para você, imediatamente você tem um disparo de dopamina na corrente sanguínea. Olha que louco, né? Caramba, achei a vaga. Esse disparo desse neurotransmissor, lógico que dependendo das coisas que eu tô falando aqui, o disparo é maior ou menor, né? Uma grande conquista ali, o disparo é muito maior. O que eu recomendo para vocês quanto gestores de equipe aí, né? Para que a gente possa deixar sempre a nossa equipe com uma sensação de prazer de realizar aquele trabalho. Uma coisa é definir um objetivo com a equipe
E a partir deste grande objetivo, definir pequenas metas, metas de curto prazo. Cada vez que essas pessoas executarem, forem na direção dessa pequena meta, né, da semana ou do dia, por isso que os dailies da metodologia ágil, aquela reunião que acontece de manhã, que você já fala da prioridade do dia, de como vai ser tratada aquela questão que estava pendente, isso já dá uma sensação boa, porque as pessoas saem daquela reunião já com um passo, dando um passo na direção de alguma coisa concreta e legal. E aí isso dá essa sensação de prazer, eu sinto prazer em ir para o meu trabalho, porque eu estou sempre realizando, estou sempre indo na direção de um objetivo legal. E celebrar as coisas que a gente conquista, isso traz uma sensação de dopamina gigante. Eu tenho aqui em casa, né, com meu namorado, na casinha 1, na casinha 2, a gente brinca, né, na minha ou na dele, de todas as sextas-feiras a gente fazer um disparo de dopamina bem bacana, com a comemoração só de nós dois ali das coisas boas da semana. Então a gente vê o que aconteceu de bom aquela semana, que a gente pode comemorar essa conquista, e isso é muito legal, isso traz uma sensação muito gostosa de prazer, de você já começar o fim de semana sentindo prazer. Então recomendo para vocês, gente, se predisponha a fazer uma comemoração de sua conquista, a celebrar a sua conquista, sua meta atingida. Deixa eu ver o que o Maurício escreveu aqui. Reforça a liberação de dopamina na equipe quando o gestor marca o progresso de um to-do do colaborador. O tal do feedback instantâneo. Isso é verdade, Maurício. Muito legal lembrar disso, viu, gente? Quem tiver mais ideias também compartilha aqui, porque como o objetivo das nossas lives é deixar gravado aqui para as pessoas dicas, práticas, ações, iniciativas que tragam essa sensação de a gente estar se desenvolvendo, de autorrealização. Muito legal o que o Maurício está trazendo aí, ó, né? Toda vez que você perceber que o colaborador fez uma coisa legal, marca ali que aquele progresso aconteceu, reconhece. Isso dispara a dopamina na corrente sanguínea dele e na sua. Porque se você está sendo líder dele, isso é um sinal de que o seu direcionamento está funcionando bem. Olha que legal, o cara está progredindo com a sua referência, com o seu direcionamento. Isso é incrível. Chegou a Letícia, Rodrigues, sejam bem-vindos aí, Lu Campos. Muito bom ver vocês por aqui. E então, dopamina, gente, dopamina na veia aí, seja na vida pessoal, na vida profissional, ela vai te dar uma sensação de prazer muito boa. Márcia colocando coraçõezinhos aí nos olhos de dopamina, né, Márcia? Muito bom. E, gente, já foi meia hora falando aqui, igual uma matraca. Bora lá para o último agora, hormônio, né? A gente falou de um hormônio, 2 neurotransmissores, vamos falar de mais um hormônio, que é o hormônio mais lindo do planeta. Sou suspeitíssima em falar. Que é a danada da ocitocina. Ai, que delícia, né, gente? Pensar em ocitocina já dá uma coisa boa, já dá uma vibe boa, assim. Então, a ocitocina é o famoso hormônio do amor, o hormônio do abraço. Eu falo que ela vai ser muito importante na retomada das empresas e do trabalho. As empresas vão ter que falar de amor agora. A gente vai ter que empacotar isso de um jeito corporativo, através do acolhimento, através da confiança. A gente é um ser humano que a nossa energia, o nosso combustível é o amor. Seja pelo trabalho, pelas pessoas, pela vida, por tudo. O nosso combustível é o amor, não adianta a gente negar, né? Então, amor nas empresas, vamos disparar dopamina aí no povo. Como que a gente... dopamina, ocitocina no povo. Como é que a gente faz, então, para estimular os disparos de ocitocina, né? Que é esse hormônio que a gente já é viciado nele desde o nosso nascimento, quando a gente mamava lá na mãe e a gente teve as primeiras sensações de prazer e de acolhimento simultaneamente. O prazer da dopamina que o leite, o açúcar do leite lá jogava na corrente sanguínea da gente, a gente já sentia aquela vibe boa. Por isso que depois, quando a gente via a mãe, a gente falava, quero mais disso, né? E chorava, cara lá. Porque a gente já era doido pelo negócio lá da dopamina e da ocitocina,
que é o fato da mãe estar com você, demonstrando amor, disponibilidade, acolhimento. Então, desde essa época, a gente já brincava de disparar a ocitocina. Agora, com os adultos e no ambiente corporativo, né, ou na família, como é que a gente pode fazer? Primeira forma muito potente disso acontecer é através do abraço, né, gente? Ai, um bom abraço dá um disparo de ocitocina tão gostoso. Só que a gente vai ter que aguentar um pouquinho, né? Porque a volta não vai ser assim tão calorosa ainda. Mas existem os abraços virtuais, existe aquele toque bacana que só de você sentir a disponibilidade da pessoa, o acolhimento da pessoa, você já tem esse disparo de ocitocina, de se sentir amado, querido, né? E isso é muito gostoso. Então, abraçar ainda vai ser uma coisa que a gente vai demorar um pouquinho para fazer. Mas com as pessoas que estão perto, que você já convive mesmo, que não tem mais como trocar nem contaminar vírus, abraça essas pessoas, abraça quem você puder. Você vai ver que um abraço bem gostoso, bem caloroso, bem acolhedor, automaticamente vai começar a dar um disparo de ocitocina. Então, abraçar criança, então, gente, abraçar filhote e quem tem pet também, toda essa relação, né? Eu brinco que é o hormônio da fofice. Essa fofice faz com que a gente se sinta mais importante, mais querido, né? E faz com que a gente seja mais produtivo. A gente não quer decepcionar as pessoas que consideram a gente importante. Então a gente faz de tudo para que essa relação seja legal e produtiva. O que mais? Dar ou receber um presente. Dar ou receber um presente também dispara a ocitocina, principalmente quando a pessoa percebe que você foi atrás e que comprou ou pegou alguma coisa ali para dar para ela, pensando nela, né? Querendo realmente cuidar ali, demonstrar um cuidado. Então, isso também dispara a ocitocina. E por último, que eu tenho trabalhado muito aqui nas nossas lives ultimamente, é a questão da gente construir relações de confiança. Quando a gente está numa pegada, assim, com um grupo, com uma galera ou com uma pessoa de troca muito bacana, muito produtiva, uma troca em equilíbrio, eu dou e recebo na mesma proporção, eu estou começando a criar uma relação de confiança. E essa dinâmica de estar criando uma relação de confiança, ela vai dando disparos de ocitocina. Um momento bem prático que dispara a ocitocina também, gente, é quando a gente negocia expectativas, quando a gente fala das expectativas e o outro compreende a nossa parte. Quando a gente declara aquilo que é importante pra gente, quando a gente fala das nossas necessidades, o outro também fala das dele, e a gente percebe que a gente está criando cada vez mais um vínculo de confiança, a gente tem um disparo de ocitocina muito gostoso, muito legal. O Maurício está trazendo aqui, ó, um bom sorriso daqueles que mostra bem a dentadura também libera ocitocina, para quem sorri e para quem vê você sorrindo. Então, o Maurício deu uma ótima ideia, né? Agora, na volta, quando a gente não puder abraçar, dá aquele sorrisão gostoso, assim, que demonstra que está feliz de ver a pessoa. A Lohane tá falando aqui, ó, líder chamar um da equipe numa sala e na frente dele ligar para alguém querido e na frente elogiar a pessoa, dizer que bom que ele ou ela trabalha conosco também e que é um ótimo funcionário. Elogiar, exatamente, Lohane, muito legal também você tá trazendo isso e lembrando a gente. Elogiar também traz essa vibe boa da ocitocina, porque demonstra para o outro, né, que a gente é importante, que a gente tem uma valia, um valor. A ocitocina tem essa coisa de você saber que você tem um valor inestimável ali, um valor muito importante. Então, fechamos aqui o nosso quarteto, que a autora até apelidou como Quarteto da Felicidade. Falando em felicidade, Maurício está aí como expert do negócio, né? Eu vou mais pro lado aí da fisiologia e como a gente pode provocar as pessoas a experimentarem esse lugar de bem-estar, de autorrealização, porque deste lugar a gente se torna muito mais produtivo, muito mais disponível, muito mais criativo, enfim, e a gente consegue equipes muito melhor. É isso, gente, por hoje que eu queria deixar registrado aqui, né? E
Principalmente que a gente consiga, com esta percepção ampliada de que a gente tem tudo que a gente precisa aqui, ó, no nosso corpo. Tá tudo disponível. A gente tem todos os recursos para se sentir autorrealizado. Só que a gente normalmente fica esperando alguém gerar esse disparo para nós. Aí, obviamente, aqui na live, como a gente fala muito, né, com vocês que lideram, a ideia é estimular vocês a fazerem estes movimentos que as pessoas esperam. Porém, eu gosto sempre de provocar uma percepção de autorresponsabilidade, que é eu não ficar esperando alguém fazer isso para que eu sinta, para que eu perceba, para que eu me sinta autorrealizado. A minha provocação é que cada um aqui possa gerar esta sensação de ir na direção do prazer, do ganho e da realização por si, e não ficar aguardando o seu líder fazer isso por você. Certo? Então tá aqui, vamos fechar em 40 minutos, um milagre da natureza, porque as lives com o pessoal aí tem durado 1 hora, o Instagram quase estoura a gente aqui, mas a gente conseguiu, né, em 40 minutos passar aí toda a mensagem. Espero que vocês aproveitem, que vocês desfrutem, que vocês apliquem já em casa e também com seus líderes, mesmo que virtualmente. Tudo que a gente falou aqui dá pra gente fazer, dá pra fazer uma rodada de diálogos e contação de história numa plataforma como o Zoom, numa plataforma onde todo mundo se vê. Não precisa ficar esperando só a volta da convivência presencial, não. Já dá para fazer isso agora. Tá bom, gente? Marcelo Elias, oi. Florencio, Marco Aurélio, o pessoal foi chegando aí. Hoje a gente tá finalizando. Quero agradecer a presença de todos e falar para vocês que qualquer coisa que vocês relembrem, ou tenham insights, ou tenham dúvidas, podem mandar uma mensagem para mim aqui no direct, que a gente grava um vídeo, a gente conversa por lá e a gente esclarece ou amplia a nossa percepção, tá bom? Marca todo dia às 6 ou 7, a gente tem revezado aí. Fica atento no nosso stories que sempre tá lá o horário, tá bom? Gente, até amanhã com uma live super especial, com um convidado muito bacana, que é o Renato Martinelli. Venham para assistir que vai valer a pena. Ele vai falar sobre como a gente pode engajar as pessoas através da comunicação. Não percam não, porque ó, tá muito legal. Eu já falei com ele, sei que vai ser muito bacana. Tchau, gente. Até amanhã, às 7 horas, aqui mesmo no Insta. Tchau.